Caráter cristão. E começamos a falar sobre o quê? Sobre a cruz, semana passada. Falamos aqui sobre cruz como ferramenta de lapidação de caráter. Então, te dei uma pincelada, falamos um pouco sobre a cruz como um todo. Agora vamos começar a falar algo mais profundo. Portanto, não queira bater no seu pastor, se é para falar contigo, se é para lhe confrontar, porque a tendência é essa. Gente, vamos lá, vamos parar com as conversas paralelas, vamos agora para a aula. Porque a palavra, quando ela te confronta, ela traz dor. Por que traz dor? Alguém vai falar sobre isso rapidamente? Eu quero que vocês participem. Alguém? Ninguém? Russo. Pronto. Por que quando a palavra nos confronta traz dor? Amém. Quando a palavra que confronta traz dor, é porque ele entra no íntimo, né, do profundo da pessoa, né, nas intimidades, aonde nós guardamos, né, o nosso eu, guardamos os nossos pecados, né, em oculto, né, a falta de paciência, a falta de submissão. Amém. Então, isso é um dos fatos. Amém. Amém. Justamente é isso que eu iria falar. Ela vai aonde normalmente a gente guarda, tem aquele segredinho ou pecado escondido, pecado de estimação, né? Que o pessoal chama, e isso é certo. Não venha querer pensar que você é santarrão, não, que ninguém é santarrão, o apóstolo não é, eu não sou. Amém? Então, isso é só o início do que a cruz nos revela, do que a cruz nos traz. Porque a cada manhã, a cada dia, a cada instante, o inimigo está lá fora, ele não brinca de ser inimigo, ele vai sempre te confrontar, para que venha o velho homem, a velha mulher, para que venha hábitos antigos, hábitos que não são verdadeiramente de um cristão. Como? Já expliquei aquela mentirinha no telefone, fala que eu não estou, não quero atender não, estou chegando aí, mas também está em casa ainda. São mentirinhas, são coisas que acontecem no dia a dia, que não agrada ao Espírito Santo, e o inimigo só espera isso para lhe atacar. Eu vou dar um exemplo muito fácil. Tinha uma pessoa lá, não vou falar nomes, lá em Porto Alegre, estava indo para o trabalho, e aí ela bateu com o carro. Estava em campanha de jejum, em campanha, como fosse aqui, só que na hora não foi 90 dias, era 21 dias, Daniel. E aí ela, mas não estou entendendo, aí eu só colocar a culpa no diabo, como sempre, né? Ficou que a guerra está travada, blá, blá, blá. Aí teve um dia que ela lembrou de algo estranho, mas por que ela lembrou? Estava no culto e justamente a palavra foi mentiras estranhas. O que aconteceu nesse dia? Ela lembrou. Por que ela lembrou? Por causa dessa palavra, ela lembrou que, saindo de casa, o chefe ligou para ela. O que ela falou para o chefe? Em russo, o que ela falou para o chefe? Estou chegando. Foi a brecha que o inimigo encontrou. Você está saindo de casa, está chegando no trabalho, daqui a meia hora você vai chegar, se der. Foi a brechinha que o inimigo achou para poder tocar no carro dela. Não tocou na vida dela, mas tocou no carro, tocou num bem, gastar dinheiro além daquilo que ela está planejando para gastar. Então são coisas mínimas que a palavra nos confronta. Domingo passado, teve um irmão que chegou no final do culto, pastor, suministrou para mim. Eu falei, amém, mas como era um líder, eu chamei ele de canto, filho, mas você entendeu o propósito? Entendi, pastor, não toma um quadro chateado disso não. Eu sei que é Deus me tratando, amém, glória a Deus. Porque muitas vezes a palavra confronta, a gente fala coisas aqui,
que alguém pode achar que alguém falou para a gente, o seu líder, ou o seu discipulador falou para mim, e aí eu estou querendo te cutucar, te confrontar, e não é. É somente a palavra. Então, meus irmãos, se eu falei algo aqui que te confrontou, não sou eu, é a palavra, viu? Amém? Chega de falar, vamos para a apostila. Página 19. O poder da cruz. Existem vários. O primeiro dele é a cruz e a libertação do pecador. No começo da nossa vida cristã, ficamos preocupados com o que fazemos e não com o que somos. Sentimos mais tristeza pelo que temos feito do que pelo que somos. Pensamos que se pudéssemos corrigir certas coisas, seríamos bons cristãos. E então procuramos constantemente nos corrigir. Alguém no início da carreira cristã não era assim? Tudo a gente queria estar, como eu falei, igual no quartel, coberto e alinhado. Ou seja, sempre conforme a palavra diz. No início, é primeiro amor, você não quer errar, pelo contrário, você quer ganhar todo mundo para Cristo. E por que isso esfria, né? Por que isso muda em nossas vidas? Gente, é lógico, existem coisas que você tem que amadurecer. Mas, gente, eu lembro que no início, eu queria, no quartel, eu queria pregar para Deus e o mundo lá, até para o comandante na época, que era católico. Mas, daquela maneira, tipo Pedro, né? Ou você aceita, você morre para o inferno. Sem explicar o amor, o carinho, sem explicar o que Deus tem para cada um. Eu queria que ela se convertesse. E a gente é assim. Por que a gente perde isso? Por que será? Mas depois de certo tempo, descobrimos com algum espanto que não conseguimos nos corrigir, olha aí, e que realmente há em nosso íntimo um problema, mas que não conseguimos nos corrigir e que realmente há em nosso íntimo um problema mais sério. Eu perguntei para instigar vocês, para ver se alguém já tinha lido a apostila. Gente, procure a apostila lá embaixo, compre a apostila, leia a apostila. Pastor, não tenho tempo. Tem. Você tem tempo. Fique menos no WhatsApp, menos no Facebook. Faça que nem eu estou fazendo agora, na hora do intervalo do almoço. Não vá dormir, vá ler, vá procurar se aprofundar um pouco mais. Sempre tem um tempo. Pastor, eu trabalho com vendas, eu tenho tempo. Meu irmão, eu conheço um colega dentro do quartel que ele, qualquer instante, ele também tem um smartphone, e no smartphone ele colocou ali os estudos dele. Qualquer intervalo que ele tem, ele vai ler o estudo. Qualquer intervalo. Você pensa que ele está no WhatsApp? Não está não, primeiro que ele não gosta disso. Usa, mas não gosta. Aí ele está no estudo dele lá. E ele é TJ. O tempo todo ele está ali, ou estudando, porque ele dá aula. Ele não é um ancião ainda. Mas ele dá aula, ele ministra aula, então ele ministra aula a muita gente. Então, ele está sempre estudando isso. Isso para mim foi um exemplo. Então, eu parei de dormir para poder estudar a palavra, ou estudar a apostila, ou estar lendo um livro sobre a visão, ou estar vendo algum clipe no site da visão com o pastor Eibe. Foi um testemunho para mim, que eu olhei para ele e falei, opa, se ele pode, por que eu não posso? Porque a hora do almoço eu ia dormir. Então, tem tempo sim. Compre a apostila. À tarde, teve 3 pessoas
que já tinham lido a apostila quase toda. E tão doida para que a aula comece a fluir. Quer chegar onde ela estava com dúvida. Então façam isso, é importante. Mas depois de certo tempo, procuramos agradar ao Senhor, mas logo descobrimos que há algo em nós que não deseja agradá-lo, como o Russo bem falou ali. Procuramos ser humildes, mas o nosso próprio eu se recusa a ser humilde. Procuramos demonstrar afeto, mas não sentimos ternura. Sorrimos e parecemos ser amáveis, mas no íntimo uma completa falta de amabilidade. Quanto mais tentamos corrigir o problema na parte exterior, mais percebemos que é um problema na parte interior. Então chegamos ao Senhor dizendo: Senhor, agora eu compreendo, não é só o que faço que está errado, o problema está em mim, pois eu é que estou errado. É aquela história, você durante um período da sua vida que não nasceu no lar cristão, você teve várias informações do seu meio aonde você vive. O meio aonde você vive, ele vai dizer para mim, para você, o porquê de muitas coisas. Porque você é produto do meio que você vive. Eu falei sobre isso aqui semana passada, sobre militarismo. Se vai conversar alguém que trabalha com vendas, ele vai falar sobre dólar, porque o dólar está subindo, então a venda caiu, por causa do problema do que anda no país, a de PT, mas sempre voltada para a área de vendas, comércio. A gente que vive um pouco na igreja, a gente não tem tanto isso. Como eu falei, eu tento fazer o contrário, levar daqui para lá. Mas, voltando, foram vários anos você aprendendo muitas coisas que o meio, a própria mentirinha que eu falei agora, que o Russo falou. Então isso no meio secular, isso é normal. Mas para a gente como cristão, estamos sempre em batalha, isso não é normal. E como isso vira algo tão metódico na gente, às vezes nem pensa e já está fazendo, porque vira algo natural, e algo que muitas vezes vira caráter, e infelizmente o caráter deturbado. Hoje em dia, se você for num local menos provido de finanças, todo mundo é um querendo estar bem em cima do outro. É um querendo ser melhor que o outro, mais esperto do que o outro, como diz o carioca. Sempre querendo ganhar vantagens. E isso aí é natural deles, é do dia a dia deles, que vira um caráter depois de um tempo. Até as crianças já estão assim. Então você vê, se desde pequena ela vê isso, faz isso, quando chega adolescente, ou pior, na verdade adulta, para ela já está, é o caráter dela que está assim. Então para você transformar isso aí, é com muito amor, é com muito Espírito Santo, muita busca de Deus, para confrontar com carinho, para ela não se sentir ameaçada. Não se tinha uma pessoa fora do normal. A pessoa que, só porque ela não tem dinheiro, não teve estudo, ou por onde ela viveu, ser isso, ela se sentir um peixe fora d'água. Por isso, esse nome ágape é muito importante nessa hora. Que através do amor de Deus, vai mostrar para ela que isso não é bem assim. Apesar de o mundo onde ela vive usar isso como natural, isso não vai ser natural. E só através do Espírito Santo, da palavra, com muito amor, para moldar o seu caráter. E a cruz, ela trabalha muito bem isso.
Eu já falei sobre isso aqui. A cruz foi lá que Cristo nos libertou disso aí. Foi lá que ele venceu a morte, foi lá que ele venceu as trevas, foi lá aonde ele mostrou que todo o pecado, que toda angústia, que todo problema de saúde, enfermidade estava sobre ele. Eu falei uma vez em uma pregação, e procure isso na internet, que é um livro que fala sobre cada chibatada, cada situação que Cristo passou antes da cruz. Cada uma delas está ligada a uma enfermidade. Cada uma delas. Ou seja, existe um princípio com uma enfermidade, ela gera outras enfermidades. Você pode dizer para mim, pastor, existem 1000 enfermidades. Sim. Mas existem aquela principal que dela gera as outras. Dela advém as outras. Muito profundo isso. Isso nos mostra que é a cruz realmente, foi lá que ele venceu tudo. É lá que temos que buscar a libertação dos nossos pecadinhos de estimação. É lá que temos que mostrar para a enfermidade aonde é o lugar dela. É lá. E isso, muitas vezes, melhor, todas as vezes, dói. Faça o exercício. Se der tempo, eu vou fazer aqui hoje. Ficar 5 minutos igual Cristo ficou. Mais reto. Sem deixar o braço cair. Tente ficar. Sem falar com ninguém. Pensando no seu eu. Faça isso, fazer só assim. Teu braço com dor começa a cair, a doer. E ele ficou. Ele teve câimbras que não tem como nem falar. Isso foi só esse posicionamento, sem contar a coroa de espinhos, sem contar o resto. Então, a cruz, ela nos liberta do pecado. Por isso que a cada dia nós temos que pegar a nossa cruz, já falei sobre isso, não vou repetir, que é algo que mexe conosco, mas nós temos que carregar a nossa cruz, carregar o nosso eu. A nossa maior luta, se você puder escrever, ou se você já sabe, tem gravado isso no seu coração, a nossa maior luta não é contra o nosso inimigo da nossa alma, é contra quem? Nós mesmos. O nosso eu, como eu li aqui ainda agora, ainda ele é muito forte. Por isso, quando a gente canta, que ele cresça, que eu diminua, dói. Se você cantar pensando nas palavras, dói. Porque na hora que você está no trânsito, que alguém te fecha, que você vem um velho homem, velha mulher, na hora que alguém pisa no teu calo, na hora que você chuta sem querer uma pedra, tropeça, se machuca, a vontade de se irar, esse é o eu, é o velho homem, a velha mulher querendo mostrar que ainda está em nós, ou em meio à tribulação, em meio à situação, em meio a uma bronca que você leva do seu chefe ou de alguém, e você quer transferir, você quer dizer que a culpa não é sua, de A, de B, de C. Ei, esse é o velho homem, é o velho eu. Quem trabalha com chefe ranzinhos, então, como eu já trabalhei, sabe do que eu estou falando. Quantas vezes eu tive que pedir perdão a Deus para abençoar aquele meu antigo chefe? Quantas? Não foram nenhuma, nem 10, nem 100, foram várias vezes por dia. Porque é difícil. É a hora que você quer dizer para ele, ei, você está errado, mas será que você, mudando a sua atitude, ele também não mudaria?
Se o seu caráter realmente fosse bem forjado, Cristo não falaria, orai sem cessar. Orar sem cessar não é somente para a gente ficar forte, ou por causa da tribulação, não. É para que o caráter de Cristo seja moldado em nós, porque Ele fazia isso naturalmente. Era natural em Cristo. Quanto mais você ora, mais você se fortalece. Se você se fortalece, mais o Espírito Santo está ao teu lado e você consegue ouvi-lo. Você consegue ouvi-lo quando vem a ira, na hora ele te avisa, ei filho, está errado, e você, puf. Quantas vezes aconteceu isso contigo? Quando você ia se irar, você sentia algo no coração, ou uma voz, algo que lhe dizia, você está errado, cala a boca, para, você puf, travava, parecia que fazia slow motion, aí você caía em si, não fazia mais. Quantas vezes? Foi só comigo aqui ou não? Quem aconteceu isso aí, ó? Quem mais, ó? É o Espírito, ou seja, é a intimidade que tem com Ele, que faz você ser transformado. Então, melhor ainda quando você conhece a palavra, ou melhor ainda quando você está estudando e é confrontado em uma situação tranquila, e aí ninguém vai poder lhe julgar, lá o crente, ó, como eu já ouvi, e tive que me segurar, para não chegar, meu irmão, ele precisa, e foi o irmão falando, pior ainda, ô irmão, ore por ele, em vez de julgar ele, ore por ele. É difícil, mas nessa hora você tem que mostrar que você não está ali para ser o melhor, você está ali para ajudar, para servir. Amém? Vamos entrar agora no 2. Qual é o 2 aí, apostila, na página 20? Quem está com ela? Nascemos pecadores. Nós somos frutos de Adão e Eva, amém? Não vimos do macaco. Então, nós somos frutos. Nascemos pecadores, nascemos do pecado. Somos membros de uma raça que se desviou inteiramente do que Deus planejou, por causa da queda. Houve uma transformação no interior de Adão, em virtude disso, ele se tornou um pecador, completamente incapaz de agradecer a Deus. A nossa vida vem de Adão. Onde você estaria agora, se o seu bisavô morresse com 3 anos de idade? Você teria morrido nele. A sua experiência está unida à dele, da mesma forma a nossa está unida à de Adão. Potencialmente todos nós estávamos no Éden, quando Adão pecou. Então, quando algum pastor, quando ele chamar de filho de Adão ou filha de Eva, saiba que é por causa disso. Tinha um pastor que pregava muito sobre isso, quando ele falava sobre cura interior. Vire para o filho de Adão, vire para a filha de Eva. Para não falar, vire para o pecador, a pecadora, vire para o filho de Adão, filho de Eva. Dizendo que você era filho e filha do pecado. Você nasceu através do pecado. Que hoje em dia, lógico, a gente entende que nós temos que ter só um homem, só uma mulher. Que após Deus abençoar o matrimônio, isso vira algo santo. Para não falarem aí, que depois eu andei falando que é pecado que não pode fazer. Vemos então que o nosso problema é hereditário. É uma questão de natureza e não de comportamento. A menos que possamos modificar o nosso parentesco, não temos como não nos livrar da herança que recebemos. Gente, essa história de nascer do pecado, ele é tão forte, que precisou vir um outro Adão, diz a palavra, para quebrar isso aí. Quem é o outro Adão? Jesus Cristo. Foi Ele. Por um homem entrou o pecado, por somente um homem
ele também saiu. E isso nos remete a algo. A hereditariedade, ela pode vir através do nosso pai, que também é um homem. Que dele veio do avô dele, do pai dele, do avô, e assim vai. Mas sempre veio de um homem diretamente. Da mesma forma, de um homem, ela vai ter que sair. E isso é importante para você entender que o que você está fazendo hoje de manhã aqui não é perder tempo, é ganhar. Porque no momento ao qual você for confrontado por uma pessoa que não é cristão, essa perguntinha aqui de Adão e Eva, nascer do pecado, vai lhe confrontar e vai ajudar você que está aqui hoje de manhã a ajudar essa pessoa. Como assim, pastor? Gente, se fosse falar aqui, está vários exemplos. Mas um deles é: se Adão e Eva pecou, por que hoje em dia vocês falam tanto que viemos dele? Eles querem botar toda a culpa na gente, porque fala que nós não vimos do macaco, vimos de Adão e Eva, e também fala também que isso mostra como é que é maldade, a maldade do ser humano. Mas isso aí é para uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, porque facilmente ela é descartada. E você mostra para ela que é de um Adão entrou, que de outro saiu. E que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, para ele, fazer um homem, fazer a terra, fazer um sol, é algo como piscar os olhos. E é difícil, muitas vezes, essa pessoa que na escola está aprendendo errado. Não vou vir para o mundo atuais hoje em dia. Aquela pergunta do Enem aí. Que Malafaia ontem desceu-lhe o malho. Ou seja, a criança, quando nasce, ela não é homem nem mulher. Ela não tem gênero. Misericórdia, gente. Tem local aí que na hora de você, quando você vai fazer essa certidão de nascimento, eles não colocam mais pai e mãe. É genitor 1, genitor 2. Não existe pai e mãe. Misericórdia. Imagine só, dias atuais. Malafaia escreveu ontem biologia, psicologia, falou tudo. Que é inconcebível. Aquele Jean Willis, cada pérola que ele fala, cada pérola. Deus do céu, cada burrice que dá dó. É um professor. Mas por quê? Ele está cego e ele quer dizer que antigamente eles diziam que a criança, que o homossexual nascia homossexual. Hoje em dia dizem que não. Ela nasce sem gênero. Quer dizer, estão mudando, estão querendo caçar. Espera aí, daqui a pouco vão dizer que até seus 15 anos você não é nada. Não me lembro se é no Face, se é no WhatsApp que eu recebi. A história de Adão e Ivo. Não é Adão e Eva. É Adão e Ivo. E aí, está a foto de dois homens, né? E um dando a maçã para o outro. Aí está lá embaixo, o versículo bíblico, né? Deturbado, é lógico. E aí no final diz assim: e todos morreram, não houve descendência. Não pode ninguém dar fruto? Não tem como dar fruto. Aí eu entendi que eu já ia dar uma exortação para a pessoa que colocou isso aí. Foi no WhatsApp, lembrei. Mas na hora que eu li tudo, eu falei: opa, peraí, tem a ver.
não tem como procriar. Então eles são tão burros que eles estão caçando coisas que vão afirmar para a sociedade, aqueles que realmente querem entender e não são levados a qualquer vento de doutrina. Por isso nosso culto ele é racional. O que eu falo aqui, você pode muito bem procurar e ver se é bíblico. O que o apóstolo fala, os pastores falam, você pode procurar ver se é bíblico. Pegando esse gancho aí, o Silas Malafaia fez uma pergunta a uma mulher que defendia, né, o relacionamento de homem, mulher com mulher. E ele pegou e fez um desafio a ela, né, em termos de inteligência, né. Ele gosta de confrontar a inteligência das pessoas. E ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos escolher duas ilhas. Eu vou colocar um casal de homem e uma mulher, e você vai colocar um casal, como vocês chamam de casal, mulher com mulher. Vou dar 10 anos. Qual o processo de procriação que nós vamos ter nessa ilha? Quantos vão ter na sua e quantos vão ter na minha? Pronto. Pronto. É justamente isso que esse fala. Então, gente, nós nascemos do pecado, mas estamos hoje aqui lutando para ser santo. Amém? Estamos aqui buscando a santidade, a oração, o jejum, para nos santificarmos a cada dia. E como eu falei lá no início da aula, que a oração vire um estilo de vida da ágape, em nome do Senhor Jesus. 3, página 20 ainda. O caminho da libertação, tudo isso através da cruz. Repetindo, tudo isso através da... Amém. Vamos acordar. Aqui está o nosso problema. Nascemos pecadores. Como podemos extirpar a nossa hereditariedade pecaminosa? A resposta é bem simples. Desde que nos tornamos pecadores pelo nascimento, a única maneira de sermos libertos é pela morte. Olha aí. Quem lembrou agora do pastor Otávio aí? Os líderes. Morre mais, meu filho, morre mais, você morre, ou seja, deixa a sua carne lá, ó, pisa nela, vai cuidar dessa vida, vai orar mais por ela. A escravidão veio pelo nascimento, a libertação veio pela morte. Foi exatamente este o caminho que Deus nos ofereceu. A morte é o segredo da libertação. Esse também não falei porque ele está escrito, também é das maneiras, porque dói ser tratado pelo Espírito. Dói, não existe sacrifício, não existe jeitinho. Dói, porque é confronto direto com a sua alma, e a alma ela grita, ela quer dizer que ela é maior que a sua vontade do Espírito. Quando me converti, eu era sambista, eu bebia, eu fumava, e meus amigos, para desfazer isso aí, foi difícil demais. Rio de Janeiro, sol, praia, futebol, Maracanã, futebol. E aí, foi difícil. Quando eu cheguei em Salvador, eu pensei, está mais fácil aqui, vou largar aos poucos. Aí, com 2 semanas aqui, lá na SPSEX, nos levanta um homem de Deus, que por um acaso também é da mesma igreja que da igreja que eu iria frequentar em Brasília, da Sara Nossa Terra, o tenente Levinsky, homem de Deus, que infelizmente veio a falecer depois de quase 10 anos, acidente de carro. Eu fiquei muito triste, porque aquele homem me ensinou muito no início. Mas ele chegou, ele não é Deus, perguntou entre os alunos, quem aqui é espírita? Puf, levantou o braço. Quem aqui é católico? Puf. Quem aqui é evangélico, cristão evangélico? Puf. Aí ele
dos evangélicos, ele chamou os evangélicos à parte, liberou a turma. Aí ele olhou para mim assim: você vai ser meu braço direito aqui no curso. Eu olhei para ele, né, militar, né? Sim, senhor. Sem saber nada. Recém-convertido, me converti em outubro de 93, novembro de 93. Cheguei aqui em janeiro, não sabia nada de evangelho. Mas é Cristo já falando assim: ei, vai ser fácil aqui não, filho. Aqui você vai aprender, você vai largar ou vai largar. Como eu tinha que ser exemplo, eu tinha que parar de beber da noite para o dia, parar de fumar da noite para o dia. Porque todo mundo, a partir daquele momento, sabia que eu era o braço direito do tenente, que era evangélico, naquele lugar. Ele falou assim: ó, contigo é diferente, é pai bola do Osteco, é rápido, eu não quero muito tempo não. Cheguei em Brasília, depois daqui, olha aí, para quem não quer ouvir a voz do Espírito, eu cheguei em Brasília em janeiro, aí em março, começamos a congregar na Sara, nossa terra. Em outubro me batizei, em novembro virei líder de célula. Mas assim, ó, por quê? Quando eu cheguei lá, na Sara, eu já queria aprender mais sobre a palavra, então não faltava uma escola dominical. Por não faltar escola dominical, o pastor me chamou para ser obreiro. Não sei por quê, mas Deus sabe. Não, mas eu expliquei para ele, não. Falei: ei, você está debaixo da minha cobertura, é uma ordem minha, vai fazer o curso. Não quer dizer que você fazendo o curso, na hora você vai virar obreiro, não. Você já vai ter o curso. Se eu precisar, você chama à frente, eu te consagro. Eu perguntei na época, mas enfim, a história é grande. Fiz o curso, logo de cara saí obreiro. Aí me batizei, que estava fazendo me batizar, e aí estava na célula, e na célula estava muito inchada, tinha que multiplicar, e não tinha ninguém. Quando a minha líder chegou, e ela é baiana, quando chegou, pastor, não estou conseguindo multiplicar a célula, o que eu faço? Aí ele chegou para ela: quem está na célula? Me dá aí o relatório, que não é igual ao nosso, era mensal. Aí pegou, olhou: pô, fácil, Léo, põe um Léo lá para ler. Aí ela olhou para ele: põe um Léo lá. Tá bom, pastor, vou falar com ele. Me chamou, falei: não, tem pouco tempo da célula, pouco tempo de célula, pouco tempo de igreja. Não, tá doido. Aí ele me chamou: ei, ô Moisés, você pode falar lá do jeito que você fala aí, militareis aí, mas vai nessa tua força. Confia no teu líder. Aí leu algumas passagens para mim, me orientou na palavra. E qualquer coisa, eu já tinha discipulador naquela época, em 94, 95, já tinha discipulador. Vá para o diácono Wilson, que eu sou discipulador da região, e procure ele vai te orientar. E aí eu comecei, desde 95, eu trabalho com células. Tive um problema sério quando entrou o G12 na Sara. Acho que muita gente que passou pelo G12 tem esse problema, que não queria mais ouvir falar em célula. Um ano depois eu fui para o Sul, no Sul, na igreja que eu me adaptei, era que? Célula. Fui para o Rio. No Rio foi o único local onde eu estava que a igreja não era em célula. Então, Deus, ele trata assim, vai te moldando da maneira dele, vai transformando o seu caráter na maneira dele, mas você tem que querer ser moldado, tratado através do caráter da cruz. Não é pelo que você sabe, não é por que você é, mas é Cristo em você, é Cristo através de você. Por isso que eu falei, quando a gente entender isso, todas as coisas irão mudar em nossas vidas. Você que está se debatendo para não ser líder de célula, é Cristo através de você, meu irmão e minha irmã, que as coisas vão acontecer. Porque se você não quiser agora,
pode demorar muito mais o seu vizinho se converter, por culpa sua. Por culpa sua. Vamos lá, terceiro parágrafo aí. Mas como podemos morrer? Alguns de nós procuramos, mediante muitos esforços, nos libertar dessa vida pecaminosa, mas sempre em vão. O caminho calma aí, Jesus. É nós mantermos e sim reconhecer que Deus em Cristo já cuidou dessa situação. Por isso que eu falei Cristo em nós. Quando nos enviou Jesus Cristo, Deus nos colocou em Cristo por isso. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, todos nós morremos com Ele. A lógica de Deus é esta: um morreu por todos, logo todos morreram. Vamos ler rapidamente, 2 Coríntios 5,14. Segunda Coríntios, a gente já leu a semana passada, vamos ler de novo. 2 Coríntios 5,14. Quem já abriu? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Entenderam? Ficou fácil entender isso aí? Quando Jesus foi crucificado, todos nós fomos crucificados com Ele. A nossa morte com Cristo não é meramente uma doutrina, mas um fato eterno. Por isso, o inimigo conhece e sabe disso aí e tenta deturbar essa ideia. O inimigo ele é muito sagaz nesse aspecto. Ele tenta dizer que Cristo morreu por A, por B, por C, menos por você. Porque você já fez isso, fez aquilo, você não merece, não é merecedor. Sempre a mesma historinha, sempre dizendo que você não merece, porque você pecou, fez isso, fez aquilo outro. Sempre a mesma história, porém com roupagem diferente, para cada um de nós. Mas a história é sempre a mesma, você não merece Cristo. Quem é você? E aí começa. Frequentemente usamos dois termos para descrever os dois aspectos da morte de Cristo: substituição e inclusão. Vamos parar por aqui. Esses dois aí vai dizer para e por que nós morremos com Cristo. E isso vai ser bom para você entender. E para você que muitas vezes passa por situações a qual pessoas perguntam para você algumas coisas, onde você vai evangelizar: ah, não mereço, eu não isso, não aquilo. Você vai ter esse versículo, 2 Coríntios 5,14, e vai ter essa palavra aqui: substituição e inclusão. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso aí. E eu te espero aqui, ou eu, ou Marcela, ou o Carlos, para que você entenda. Ou a apóstola Ada, que também ela vai estar ministrando algumas... Obrigado, meu diácono. Algumas partes também dessa apostila. Porque caráter cristão, ele é formado todos os dias. Você só cresce se você se deixar ser tratado. Por isso, semana passada à noite, a irmã falou assim: pastor, teve uma pessoa que quase que pulava no seu pescoço. Eu falei: é verdade, filha? Assim é. Ela quase pulou no seu pescoço, está aqui da cadeira. Eu falei, aí quando ela falou isso,
Aí eu não entendi quem era. Falei, por quê? O que ela tem? Aí ela me explicou. E toda a palavra foi confrontando ela, falando que ela não é nada. Dizendo que ela tem muito que ser moldada ainda. E ela falando sobre oração, sobre o jejum. E eu sempre mostrando que não é isso. Se ela não quiser a cruz, não vai ser a oração, não vai ser o jejum, vai fazer ela melhor que qualquer um. O jejum vai tornar uma pessoa magra, esbelta, bonita. A oração vai tornar ela uma religiosa, porque ela não vai subir, vai bater no teto e voltar. Ela ficou quase que, diz mesmo, quase ela se postou na cadeira ali. Mas porque tudo que eu falei foi de encontro àquilo que ela achava que era certo. E ela vinha com a resposta, eu ia com outra negativa, entre aspas, para ela. E eu, Jesus, eu vou ter que pedir perdão para essa irmã. Ah, pastor, eu vou ter que pedir perdão para ela. Se ela assim ficou com raiva de mim, algo tem, e deve ter esse perdão, aí Deus trata, né? Não sei. Então, à noite, hoje, antes de começar, logicamente, para não, né? Vou pedir perdão a ela. Verso 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Até aqui. Glória a Deus. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque mais uma vez eu posso sentir no meu espírito, sentir até no meu corpo, a manifestação do seu Santo Espírito, trazendo transformação, trazendo conversão em mais uma área da minha vida. Que assim seja com toda a igreja, e tudo aquilo que eu for usado aqui pelo Senhor, a glória é toda tua, a honra é toda tua, e todo louvor é para ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muitos de nós já ouvimos essa palavra, já ministramos, já fomos ministrados, mas o Senhor tem me incomodado para nos debruçarmos um pouco mais sobre essa palavra. E esse contexto, né, o contexto em que ocorreu esse diálogo de Jesus com os discípulos, aconteceu após eles descerem o Monte da Transfiguração. Quem lembra aqui o que ocorreu no Monte da Transfiguração? Faz um sinal com a mão. Alguns, né? No Monte da Transfiguração, Jesus subiu com João, Tiago e Pedro. Tá faltando um aí, viu, Alexandre e Rose? Já tem Pedro e Tiago, falta João. Subiu Jesus com Pedro, Tiago e João. E lá houve uma manifestação poderosa de Deus. Nosso apóstolo já ministrou sobre isso. E Pedro, liderando como sempre, disse: Jesus, vamos ficar aqui, fazer uma tenda para Moisés, uma para Elias, que foi uma teofania, né? Ele viu esses 2 homens, e uma para ti, Jesus, e a gente fica aqui nesse mover, né? Essa coisa gostosa. E Jesus disse a ele que não, ele disse: precisamos descer. E na descida, logo que desceram do monte, eles encontraram um alvoroço, e eles não sabiam ainda o que era. Os discípulos foram à frente do mestre, e lá no meio desse alvoroço, um pai apresentou aos discípulos de Jesus o seu filho, que desde criança era atormentado por espíritos malignos, e esses espíritos jogavam o menino até no fogo,
Então eu imagino que várias vezes esse menino passou próximo da morte. E os discípulos tentaram expulsar esse demônio e não conseguiram. Aí veio Jesus, e aí foi quando ele disse para os próprios discípulos: ó geração incrédula. Então o pai do menino teve um diálogo com Jesus e apresentou o filho a Jesus. E Jesus libertou o menino, e não só libertou, a gente vê na palavra que quando o espírito maligno saiu, o menino ficou, a palavra diz, como se estivesse morto, porque era muita tribulação, né? E aí, com a saída do espírito maligno, o corpo natural se desfaleceu, e Jesus tomou ele pela mão e levantou, e fez a obra completa, né? Além de expulsar de demônios, ainda recuperou a própria carne. E aí os discípulos ficaram atônitos. Por que não conseguimos manifestar essa obra? E eu fiquei pensando e imagino até que a fé daquele pai foi maior do que a fé dos discípulos. Porque o pai primeiro entregou o filho aos discípulos, para eles expulsarem aquele demônio. Eles não conseguiram, aí Jesus foi. Então o pai do menino creu que os discípulos fariam igual ao mestre. O pai do menino creu que não precisava o mestre. Só os discípulos fazendo o que o mestre ensinou seria suficiente. E o pai até pede desculpas a Jesus, dizendo: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele já tinha feito, gente, desde a infância. E então eu acredito que esse menino era pelo menos adolescente, né? Que a Bíblia diz desde a infância. Então ele já tinha saído da infância. E ele já deve ter procurado muita coisa. Ele disse: Senhor, eu estou quase desistindo, ajuda a minha incredulidade. Aí Jesus vem fazer essa obra. Aí eles estão passando já na Galileia. E aí quando chega em Cafarnaum, vem aquele episódio em que vem o cobrador de impostos, né? Como se fosse um pedágio. Ó, você chegou aqui em Cafarnaum, precisa pagar o imposto. Você passou por ali. Então, o Jesus, né, fala com Pedro: vai, pega o peixe, paga o imposto por mim e por ti e tal. Ah, beleza. E aí quando eles pararam um pouco mais, Jesus sabia de tudo que eles estavam conversando no caminho da Galileia para Cafarnaum. E sabe o que eles estavam conversando? Quantas obras eu fiz? Você lembra daquele dia que eu fiz tal coisa? E naquele dia que eu fiz tal coisa e tal. Eles estavam trazendo à lembrança todas as vezes que eles foram usados por Deus para encobrir aquele episódio em que eles não conseguiram imitar o mestre. Aí eles foram impulsionados pelo Espírito Santo para vamos dizer assim, um rabo de foguete santo. Eles foram impulsionados pelo Espírito Santo para um cantinho desses, para ficarem de frente com o mestre. Ou até melhor, não vou nem falar um canto, mas para um espelho. Eles foram impulsionados para um espelho, porque eles foram levados pelo Espírito Santo a perguntar a Jesus: Senhor, quem é o maior quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam querendo saber quem era o maior. Quem é o maior, Senhor? Aí Jesus pega uma criança e começa a ministrar a vida deles. Está vendo essa criança? Quem quer ser o maior, seja como ela. Seja humilde de coração. Seja inocente.
Aí depois Jesus fala, quer ser o maior? Sabe aquela ovelha que não queria nada? Sabe aquela ovelha que foi embora, dizendo para você não se importar, que ela queria mesmo ir embora? Sabe essa? Sei. Você sabe aquelas suas 99 ovelhas que faz a obra tremendamente bem, que você pode sair e deixar a célula, que você pode sair e deixar a rede e ele toma conta? Pronto. Pega esse, deixa lá, pega toda a sua energia e vai atrás daquela que não vale nada. Quer ser o maior no reino dos céus? Aleluia. Dê a sua vida por amor de mim. Sabe aquele seu irmão que desce a lenha no outro irmão, no pastor, no bispo, no apóstolo, desce a lenha na igreja, até em Jesus ele bate, sabe? Vá até ele só. E você vai botar toda a sua força para se esvaziar de si, para que eu possa ser também um espelho para ele, e ele se arrependa dos seus pecados. Aleluias. Irmãos, eu tenho sido confrontado. Tá difícil para mim, para eu estar aqui em cima. Jesus está, ele não está procurando mais dons, sabe, irmãos? Porque o dom ele já deu. Aleluia. Irmão, Jesus deu o dom para mim e para você. Ele deu. Ele não quer de volta, ele deu. Ele está esperando algo que ele não nos deu ainda. Ele está esperando algo que depende de nós. Ele está esperando a nossa decisão. Jesus não nos deu a nossa decisão. Ele está esperando a nossa decisão de morrer, de abrir mão de si mesmo, para que ele cresça e eu diminua, para que sejamos verdadeiramente cristos pequenos, cristãos. Aleluias. Mateus 18:15, queridos, quando o Senhor diz assim: quando o teu irmão pecar contra ti, vá até ele só. Se teu irmão se arrepender, ganhaste o teu irmão. Jesus nos apresenta uma poderosa chave para ser grande no reino dos céus. É mais uma oportunidade de sermos usados para revelar Cristo em nós. Aleluias. E eu já vou te adiantar, queridos, você pode estar se perguntando, mas como é isso? Sabe aquela hora que ninguém está vendo? É nessa hora. Aquela hora que você tem a oportunidade de estar com seu irmão, mas às vezes você pensa assim: poxa, mas meu irmão pode levantar um falso. Meu irmão pode não entender e falar depois com outra pessoa, e isso dá o maior problema. É nessa hora. É nessa hora que nós corremos o risco de ser injuriados, humilhados,
ultrajados. Porque decidimos ser como nosso mestre. Encobrir a falha do meu irmão em amor. Não é encobrir, guardar e deixar, não. É dizer, irmão, vem cá, deixa eu te proteger. Você está com a área descoberta, irmão. Você pode se machucar, fica aqui perto de mim. Deixa eu cuidar de sua ferida. É isso. É isso. Entre ti e ele só. Eu ouvi uma história muito interessante. Não sei quem é o autor, não sei se foi fato ou se foi uma ilustração, mas eu vou contar para você. Vários netos de um casal de avós estavam brincando na casa dos avós. Aí, eles naquela correria de criança normal, para lá e para cá, e puxa, e vai, e joga bola, e tal, acertaram uma caixinha da vovó, aquela caixinha de madeira bem bonitinha, bem decorada, que a avó tinha a maior estima. Acertaram a bola lá, foi caixa para um lado, as coisas para o outro, quebraram a caixa da vovó. E o vovô estava de longe. E aí as crianças fizeram aquele alvoroço. E assim, alguém jogou a bola. E eles não sabiam dizer ao certo, apontar um culpado. Criança fica assim, né? Quem foi? Quem foi? Saíram correndo para chamar alguém. Quando eles voltaram, a caixa estava no lugar, coladinha, consertada. Vida que segue, ninguém viu. Natureza humana. Criança é gente, é ser humano. E tem a natureza humana. Ninguém viu. Aquele que sabia que a culpa foi dele, fez igual a Samuel. Ufa, e capei. Ele escapou um dia de cair no couro. Só do dia caiu, aí ele quietinho ficou no colo da pastora Roberta. Quando ele viu que não sobrou para ele, ele disse, ufa, e capei. E aquele netinho que sabia que foi ele, o último no qual a bola tocou e foi para lá, ele escapou e ficou calado. Vida que segue, cresceram, os avós foram envelhecendo, vovó morreu, ficou vovô, e um belo dia vovô morreu, e aí foram fazer a distribuição dos bens. Uma coisa para fulano, outra coisa para ciclano. E para o netinho, João, ficou a caixa. E naquele dia, o netinho João descobriu que vovô sabia de tudo, mas guardou ele de tomar uma surra, de passar vergonha. Vovô consertou a caixa e guardou o segredo pela alegria do netinho, que era a alegria dele. Ele só queria ver o netinho feliz. Nesse belo dia, o neto chorou compulsivamente e as pessoas não entendiam. Uma caixinha da vovó que todos sabiam. Mas não era a caixa. Era o segredo entre ti e ele só. Jesus Cristo nos encoraja a viver a plenitude de nos esvaziar de nós mesmos, de viver a palavra dele que diz:
seja o vosso falar sim, sim, não, não. Nós interpretamos essas falas muitas vezes, essa palavra muitas vezes errado. Jesus está nos dizendo: filho, sua palavra não pode ter variação. Você é como eu, e nele não há sombra de dúvida nem variação. Quando você disser sim, filho, que seja sim. Quando você disser não, que seja não. E isso vai gerar em nós o caráter de Cristo, ao ponto de que nós teremos confiança nele, de que ele se manifesta em nós. E ainda que uma situação delicada e corrida entre mim e o meu irmão só, em que ele foi a fiel testemunha, nós não seremos desamparados. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, no capítulo 1: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Eu e você estamos escrevendo uma carta às igrejas que estão surgindo, às células. Estamos escrevendo cartas a filhos que estão sendo enviados, discípulos que estão indo, vindo. Cristo é a fiel testemunha. Jesus Cristo é o nosso advogado. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. E nós precisamos confiar que a obediência à palavra de Deus nos livrará de danos. Nós precisamos nos dar a oportunidade de ter o nosso caráter provado. Entre eu e meu irmão só, o que vai sustentar esse relacionamento é o nosso caráter. E aí você pode pensar: mas pastor, ele pode mentir, pastor, ele pode inventar, ele pode deturpar, pastor, meu irmão está muito ferido, ele não vai conseguir entender. Isaías 49:15, profeta messiânico, ele nos deixa uma promessa, dizendo: porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho, da sua cria, não se compadecer dele, o filho do teu ventre? Claro que não. Estamos falando aqui de uma mulher natural, normal. Pela iniquidade na natureza humana, os desvios acontecem no mundo, é verdade. Mas é o instinto da mãe proteger o filho. É o instinto da mãe ficar com fome para dar comida ao filho. E é o instinto de Deus suprir o filho de todas as coisas. Porque ainda que a mãe seja uma desnutrida, ela tem leite para dar ao filho. Mas ainda que essa mãe não tenha leite, ainda que essa mãe suma, que ela falte, eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aplauda Ele. Aleluia. A natureza humana tenta fugir a todo tempo da presença de Deus. A natureza humana está corrompida pelo pecado. O pecado, ele é cada vez mais incentivado por Satanás, porque tira a raça humana, a criação de Deus, da presença de Deus.
por isso nós devemos negar a nós mesmos. Porque a palavra do Senhor, Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Queridos, o que é que haverá na glória? O que é de mais precioso que haverá na glória? Quem sabe dizer? Quem dá um chute? Pode chutar. Tirando Jesus, obrigado. Tirando a Trindade, o que é de mais precioso que está na glória? Vidas, almas. Aí a palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, Cristo em nós, aqui na terra, supre a expectativa do que virá a ocorrer na glória. Ou seja, Cristo em nós vai nos levar a nos aproximar de Deus cada vez mais e ganhar almas e sermos transformados e sermos cada vez mais parecidos com Ele. E cumprimos a oração do Pai Nosso dizendo: venha o teu reino. Aí começamos a ser vários Cristos pequenos. Como será na glória? Por isso que a glória tem expectativa em nós. Eu e você, Cristos pequenos, porque nós estamos aqui trazendo o reino de Deus para a terra. Aquilo que ainda virá, nós já estamos fazendo aqui, sem a perfeição ainda, mas já estamos trazendo a expectativa da glória. Almas, almas, caminhando para sermos cada vez menos eu, cada vez mais Cristo. Aleluia. E quanto mais nos enchemos de Cristo, nós vamos nos alimentando daquilo que alimenta a Cristo. Nós vamos nos alegrando das coisas que alegram a Cristo. Nós vamos cada dia mais vivendo o gozo do Espírito e não mais o gozo da carne. Aleluias. Aí a palavra do Senhor, Mateus 18:15 diz: vai a teu irmão, entre ti e ele só. Se seu irmão se arrepender, ganhaste a teu irmão. Pode chegar até o ponto dele ser tratado como um Natanael, como Filipe foi a Natanael e disse: achamos o Senhor, venha conhecê-lo. Pode existir isso? Sim. Mas a vontade primeira de Jesus é que eu sente com Cris. Aí ela disse para mim: pastor, aquele ponto aconteceu outro dia com a irmã Martinha. Pastor, aconteceu tal fato. Você está lembrado da irmã do WhatsApp? Tá. Pastor, aconteceu tal fato, assim, assim, assim. Eu acho que aconteceu tal coisa. Ela deu o veredito do sentimento do coração dela. Eu falei: foi? Eu nem vi. Mas amém, eu vou conversar com essa irmã. Aí fui para a irmã e pedi perdão. Entre ti e ele só. Se o teu irmão se arrepender, ganhaste a teu irmão. E é esse gozo que vai alimentar o nosso coração. É isso que vai nos sustentar no dia mau. Porque, gente, eu falo sempre, se dinheiro nos sustentasse no dia mau, o rico não se suicidava. Não existiria ninguém dentro de Mercedes, de BMW, de Rolls Royce, de helicóptero, de jatinho, praguejando. Dinheiro, título, diploma, púlpito, não nos sustenta no dia mau. Aleluia.
O que nos sustenta no dia mau é o gozo do Espírito Santo. É o precioso tesouro que a traça não corrói. Aleluia. Aí a Bíblia diz ainda, Lucas 15, 7, vou passar rapidamente aqui. Diz assim: digo-vos ainda, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Querido, eu e você somos pecadores. Então a alegria dos céus não é só aqui no final, quando a gente faz um convite para a pessoa caminhar com Jesus e ela levanta a mão. Não! A alegria nos céus é quando termina o culto, aí seu irmão vai até você e vocês conversam de uma forma madura, um ouve o outro, e aí quando não chega a um ponto comum, aí você diz assim: meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu não estou lhe entendendo, você não está me entendendo. Se eu pequei, me perdoe. Aí o outro diz: meu irmão, amém. Se eu pequei, me perdoe. Vamos orar. Os pecadores se arrependendo, aí a festa nos céus. Aleluia. Porque, querido, se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que fazer como Ele. E Cristo não veio julgar. Foi Cristo quem disse que Ele não veio julgar, mas Ele veio salvar. Lucas 9, do 11 ao 14, você vai ver lá depois em casa. Jesus disse isso para mim e para você: eu não vim julgar, eu vim salvar. Então nós temos que ser discípulos de Cristo e não mais julgar. Não, é ele que está errado, ela que errou. Isso não glorifica Cristo, isso não exalta o nome de Cristo. Mas quando nós tomamos nossa cruz, olhamos para o discípulo que falhou, aí eu digo assim: eu, Guilherme, tá? Pastor nessa casa, para a glória de Jesus, eu penso dessa forma: se o meu discípulo errou, faltou vida de Cristo em mim para alcançar ele. Eu vou me esquadrinhar, meu irmão, diante de Deus. Não é falsa humildade, não. Como diz o pastor Eibe, está tendo um livro que eu estou escrevendo, Os 10 Homens Mais Humildes do Mundo. Os outros 9 foram meus discípulos. Mas não é isso não, queridos. Eu estou falando agora sério. Se o meu discípulo errou, eu tenho parte nisso. Sabe por quê? Porque quando ele acerta, as pessoas vêm: pô, seu discípulo é uma bênção. Aí é bom, né? Ei, maridão, quando chega o convite em sua casa, ao senhor fulano de tal e família. Aí na hora que o filho erra, esse filho não presta. Essa conta está errada, meu irmão. Se você quer o bônus, assuma também o ônus. Somos discípulos de Cristo, posso todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Seja mais do que vencedor contra a sua carne. Amém? Para você se calar, para você perder sua razão. O título dessa mensagem vem hoje de manhã, na primícia: perder para ganhar. Vamos perder a razão do mundo, vamos perder os motivos do mundo, para a gente se esvaziar de nós mesmos, cumprir a palavra do Senhor lá em Gálatas 6, verso 9, que diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas primeiro aos irmãos da fé. Você sabe por que primeiro aos irmãos da fé? Como é que você vai dizer para o mundo
que eles têm que deixar as razões dele pelas razões de Cristo, se você não pratica isso no ambiente aonde você está, no meio dos irmãos da fé? Primeiro em casa. Às vezes as pessoas querem falar comigo: pastor, quero fazer a obra tal. Beleza, irmão, como é que está a sua casa? Quero evangelizar tal. Está evangelizando em casa? Quero liderar a célula. Está liderando o ministério em casa? Primeiro em casa. Senão seu testemunho para fora da casa, para fora da congregação, é vazio, não sustenta, irmão. Não se engane. Amém? Muitas vezes nós tivemos diversas oportunidades, como estamos tendo hoje, eu e vocês, recebendo essa palavra. O Senhor está tratando legal aqui. Aleluia. É lá e cá. Mas às vezes outras oportunidades dessa nós já tivemos e perdemos. Situações da vida nos levaram a perder essa oportunidade. Não se desespere. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Amém? Para ilustrar isso para você e para você ver quão poderoso é o amor de Deus para conosco e a vontade dele de estarmos cada dia mais nos aproximando dele, vamos para a palavra do Senhor. Mateus 26. Eu vou ler logo aqui, tá? Acompanhe no telão e tal. Enfim, vamos ganhar tempo. Mateus 26, a palavra do Senhor diz assim, verso 69. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. E ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Daí a pouco, aproximando-se dele, os que estavam ali disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E ao cantar do galo, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disse: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E Pedro, saindo daquele lugar, chorou amargamente. Eu imagino que Pedro, ao sair daquele lugar, ele deve ter entrado numa depressão, porque ele foi atormentado por Satanás, ele foi acusado, e existia sobre ele a palavra de Cristo dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra que ele disse: tu és Cristo. Então, queridos, esse homem poderosamente usado por Deus em um momento, no outro dá espaço a Satanás, para que se cumprisse a escritura. Amém? Mas olha a dualidade, olha a variação do ânimo desse homem. Eu e você sofremos da mesma coisa, mas chegou um tempo novo em nossas vidas. E aí, pela misericórdia de Deus, Pedro vai caminhando, crescendo. Jesus ressuscita, vem aos discípulos, primeiramente aos 12 e depois, enfim, até os dias de hoje. E Pedro se torna um grande líder. E aí, lá em Atos 4, vamos ler Atos 4 a partir do verso 1. Não sei se você já parou para fazer esse paralelo. Se ainda não,
você vai ser hoje, mais uma vez, transformado pela palavra de Deus. Atos 4, Pedro tem a sua segunda chance de confessar Jesus publicamente perante os homens, podendo sofrer as consequências até da morte. Porque um dia essa glória foi oferecida a ele e ele recusou, mas se arrependeu, e pelo seu arrependimento veio uma nova chance. Atos 4, verso 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aleluia! E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olha e diz: é a minha chance. Apareceu o cavalo selado pela segunda vez na minha vida, e agora ele não deixa perder. Aí a palavra diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estão diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Queridos, muitas vezes as oportunidades apareceram em nossas vidas. Muitas vezes Jesus bateu no nosso coração, querendo entrar e ceiar. Muitas vezes Jesus quis nos dar a oportunidade de viver a glória, de se alegrar no Espírito, em ganhar o irmão. Muitas vezes nós rejeitamos. Mas é chegado agora um novo tempo para mim e para você. E o Senhor Jesus hoje te chama. É-lhe dado uma segunda chance hoje. Chegou um novo tempo para a sua vida hoje. Hoje, assim como abriu para Pedro, se abre para você hoje uma porta para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Uma porta para que o seu nome seja escrito como heróis da fé.
Aleluias. Toda a igreja, te peço que você abaixe sua cabeça. Vamos orar. E antes de orar, eu quero convidar a você que ainda não confessou Jesus diante dos homens. Você que muitas vezes até afirma para os outros e para si mesmo: eu tenho Jesus no meu coração. Glória a Deus por isso. Eu creio que você tem Jesus no seu coração. E esse é um excelente começo. Mas existe um outro ato que você precisa fazer, que é confessá-lo diante dos homens. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar com você, te dar um abraço e orar com você, cumprindo esse mandamento do Senhor, de que devemos confessá-lo diante dos homens e crer no coração, para que seja cumprido o plano de salvação em nossas vidas. Faça o sinal com sua mão, você que quer orar comigo, você que já crê em Jesus no seu coração, ou passou a crer a partir de agora, mas ainda precisa confessá-lo perante os homens. Nós queremos orar por você. Aleluias. Vou pedir à igreja que fique de pé. Por favor, igreja, fique de pé. Eu quero te abraçar como eu vou abraçar esse jovem. Quantas vezes você